Olá, pessoal. Eu vou dar algumas explicações aqui sobre como fazer uma proposta, de plano diretor de arborização urbana de qualquer cidade. Essa aula, ela é como um roteiro e ela dá os critérios, estabelece o que é preciso listar, o que o profissional precisa listar para fazer essa proposta de um plano diretor de arborização urbana de uma cidade. Então eu coloquei aqui nesse slide título como seria se você fosse fazer uma proposta para um secretário de meio ambiente, um prefeito ou qualquer outra autoridade, responsável, envolvida na aquisição desse plano diretor. Em primeiro lugar, é bom a gente ter em mente o que é esse plano diretor, né? O plano, ele é um projeto, ele é uma proposta com etapas, com critérios e com cronograma estabelecido que visa estabelecer o que pode e o que não pode na arborização urbana de uma cidade. Aqui tem um resumo das etapas. A primeira coisa que você, como um líder ou responsável técnico pela elaboração do plano, é a composição da equipe técnica. Então, nós temos aqui como exemplo quem vai estar envolvido nas discussões preliminares para a elaboração do plano. As universidades, como por exemplo aqui a Universidade do Estado do Amazonas, as secretarias relacionadas ao assunto, não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas também a Secretaria de Infraestrutura, a equipe de limpeza urbana, a companhia energética, principalmente, quem é que vai lidar diretamente com as podas das árvores e com o manejo da arborização com relação aos fios elétricos, a companhia de águas, considerando que algumas cidades já com estrutura de esgoto é o que está abaixo da raiz das raízes das árvores, né? Então a companhia energética está acima e a companhia de águas está abaixo. O CREA e outros profissionais e outras instituições de interesse. Essa equipe ela vai variar conforme as especificações de cada cidade. Após a composição da equipe técnica, são feitas reuniões. Essas reuniões são agendadas, para determinar as competências e responsabilidades de cada pessoa ou instituição que faz parte da equipe técnica. Após definido o papel de cada um, passa-se para a execução do levantamento de dados. Isso significa fazer o inventário da arborização urbana completa existente na cidade, se for uma cidade de pequeno porte, ou um inventário amostral, se for uma cidade muito grande. Nesse levantamento é feito um inventário tanto quantitativo, número de espécies, identificação das espécies, quanto o qualitativo, que é um inventário da qualidade, da saúde, da fitossanidade dos indivíduos. Após a execução do levantamento de dados, vem a parte da redação do plano, que é onde se coloca, efetivamente o que vai ser feito. E esse plano ele é único para cada local, para cada cidade, porque numa cidade, por exemplo, a população ela pode aceitar certos comportamentos e em outras não. Em algumas cidades tem espaço para colocar árvores, nas outras não. Então, tudo o que for redigido no plano vai ter que ser com base no levantamento de campo. Não tem como fazer um plano de arborização sem a execução do levantamento de dados e das peculiaridades de cada cidade. Após a redação do plano e a aprovação, depois de passar aí pela leitura de outros profissionais, da equipe técnica, vem a apresentação pública, da minuta para apreciação e sugestões. Essa apresentação pública ela é uma consulta pública, realmente. Pode ser feito um evento na Câmara, ou numa outra instituição. Em Itacoatiara sempre acontece no auditório do CETAM, onde o proponente faz uma apresentação e vê qual é a opinião das pessoas interessadas que estão ali, se tem alguma sugestão, para poder
ser feita a elaboração da lei municipal, que aí cabe ao prefeito depois sancionar, e aí o plano de arborização de uma cidade passa a existir. Depois que ele já existe, né, é importante fazer uma campanha de conscientização na rede pública, na rede de saúde, na rede de educação, e envolver todo o município no cumprimento, né, desse plano. Agora vamos detalhar um pouco sobre a execução do levantamento de dados. Primeiro deve-se realizar um inventário quali-quantitativo em todos os bairros do município, caso seja uma cidade de pequeno porte. Se for de grande porte, é feito por amostragem, onde você vai coletar o número e a identificação de cada árvore, as medidas dendrométricas e morfométricas, a análise da qualidade da saúde do indivíduo e a avaliação das calçadas em relação com a rede de fios. Esses 4 componentes, né, do levantamento de dados em arborização urbana é o que tem norteado, né, muitas prefeituras para a execução dos planos de arborização. Em cidades onde isso já foi feito, mesmo sem a requisição, né, do poder público, da prefeitura, da secretaria, isso já ajuda e já adianta bastante os dados. Aqui em Taquatiara, nós temos feito esse tipo de levantamento e já existe bastante informação que já pode ser usada caso a cidade tenha interesse em fazer um plano, né, um plano de arborização urbana. Depois de elaborado o plano com base nessas informações, estabelecendo os parâmetros específicos para a realidade do município. Quem for de um município diferente de Taquatiara pode fazer todas essas fases no seu município. Pode ser esse o seu primeiro trabalho como engenheiro florestal, depois de sair da universidade, fazer essa proposição porque a maioria dos municípios do Amazonas, do estado do Amazonas, não tem ainda o plano diretor. Então é um trabalho, uma frente de trabalho aberta. Quais os parâmetros que o plano estabelece? Depois que você sabe, que você conhece os critérios de cada cidade, lá no plano deve ter quais são os critérios para a escolha de espécies, quais vão ser as espécies que vão ser plantadas na cidade, quais as que podem e as que não podem, por quê, né? Pode exótica, só pode natural? Quem vai fazer esse plantio? De onde vão vir as mudas? Critérios para a escolha e definição do local de plantio. Quais são os bairros que são prioridade para fazer arborização? Quais são os bairros que pode e o que não pode fazer em termos de arborização? Espaçamento e distância mínima de segurança entre as árvores e os equipamentos urbanos. Seria maravilhoso se todas as cidades tivessem dado o espaço suficiente para ter árvore nas ruas, mas é a minoria das cidades que tem. Então, os locais onde as árvores vão ser plantadas, eles precisam ser estudados e tem que ver onde cabe, né, uma árvore. Você não pode simplesmente impor a existência de uma árvore numa rua, senão não existe espaço para isso. Técnicas e parâmetros específicos para a implantação. Como é que vão ser essas mudas? Que tamanho? Com quanto tempo de viveiro? Como é que vai ser a produção e a aquisição? Aí eu coloquei aqui, né, destacando, que dentro do plano você pode inclusive planejar a implantação do viveiro municipal ou de um horto municipal onde as mudas vão ser produzidas. Ou não, ou pode ficar acordado que as mudas vão ser compradas, né, de uma outra empresa terceirizada. Procedimentos de plantio e replantio, percentuais, cálculos e previsões, né? Porque vocês sabem que para implantar, tudo para você fazer e planejar precisa de recursos financeiros. Então, já tem que estar orçado, né? Possíveis perdas e como que vai ser feito plantio e replantio. Campanhas de conscientização sobre a arborização, quem serão os responsáveis, quando isso será feito, como isso será feito. Você, como responsável técnico e líder da equipe, não tem como fazer todos esses trabalhos que foram listados aqui. Um plano de arborização é feito por uma equipe grande, então cada pessoa na equipe precisa ter um papel determinado e aí cada um pode executar. Critérios para os serviços de manutenção, também quem vai fazer esse serviço, quem é que vai fazer as podas, é a companhia energética, é a Secretaria de Meio Ambiente, é uma empresa terceirizada, quem é que vai dar o treinamento para
profissionais que vão fazer, né? E o monitoramento e gestão da arborização urbana municipal. Nesse caso, é necessário se instalar um comitê, né, permanente que fique periodicamente avaliando se o que está no plano tem sido executado, se tem sido respeitado e tomando, né, medidas de soluções ou remediações caso, né, o plano não esteja sendo obedecido. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, as etapas para fazer uma proposta de plano de arborização de uma cidade, e qualquer dúvida vocês entrem em contato nos nossos canais de interação.